Olá, navegantes! Hoje vamos analisar alguns dos principais ensinamentos extraídos de 20 acidentes reais julgados pelo Tribunal Marítimo do Brasil. No boletim de número 31, de 16 de abril de 2026, são casos envolvendo lanchas, motos aquáticas, embarcações de pesca, navios mercantes e até plataformas offshore. Mas existe algo em comum entre quase todos eles. A maioria desses acidentes não aconteceu porque a embarcação apresentou defeito. A maioria aconteceu porque alguém tomou uma decisão errada. E essa é uma lição extremamente importante para qualquer pessoa que pretende navegar com segurança. Quando pensamos em acidentes náuticos, normalmente imaginamos tempestades, panes mecânicas ou situações extremas. Mas os processos analisados mostram uma realidade diferente. O fator humano continua sendo o maior causador de acidentes na navegação. Entre os erros mais frequentes encontrados pelo Tribunal Marítimo estão excesso de confiança, falta de planejamento, imprudência, falta de habilitação, desrespeito às normas de segurança, falta de atenção às condições meteorológicas. Vamos analisar alguns exemplos. Um dos casos envolveu uma lancha de esporte e recreio. Ao final de um passeio, um passageiro tentou recolher a escada de popa enquanto os motores ainda estavam funcionando. Durante a manobra, ele perdeu o equilíbrio, caiu na água e foi atingido pelas hélices. A embarcação estava em perfeito estado. Não houve falha mecânica. O problema foi operacional. O tribunal concluiu que o comandante agiu com imprudência ao permitir que uma pessoa sem experiência realizasse uma tarefa de risco com os motores ligados. Essa ocorrência nos ensina uma lição muito importante. A área da popa deve ser considerada uma zona crítica de risco. Sempre que houver pessoas próximas à água, os motores devem estar desligados e as hélices completamente paradas. Outro caso bastante impactante envolveu uma moto aquática. O condutor decidiu atravessar uma arrebentação para acessar o mar aberto. As condições eram desfavoráveis. Ondas superiores a 2 metros atingiam a região. Durante a travessia, a embarcação emborcou. Os ocupantes foram lançados na água. O acidente resultou em uma vítima fatal. Observe que o problema não foi a moto aquática. O problema foi a decisão tomada pelo condutor. O mar sempre será mais forte que qualquer embarcação. Por isso, consultar a previsão meteorológica antes da navegação não é uma formalidade. É uma medida essencial de segurança. Outro grupo de acidentes chamou a atenção dos investigadores. São os casos envolvendo embarcações conduzidas por pessoas sem habilitação. Em um dos processos, uma pequena embarcação transportava passageiros e uma grande caixa d'água sem qualquer sistema adequado de fixação. Poucos metros após deixar a margem, a carga se deslocou. A embarcação perdeu estabilidade. Houve naufrágio. Uma pessoa morreu. Durante a investigação, foi constatado que o condutor não possuía habilitação e a embarcação apresentava diversas irregularidades. Esse caso demonstra claramente a importância da formação náutica. A habilitação não existe para gerar burocracia. Ela existe para ensinar conceitos fundamentais de estabilidade, distribuição de carga, segurança e responsabilidade. Outro ponto que aparece repetidamente nos processos é a ausência de equipamentos de salvatagem. Muitas embarcações navegavam sem coletes suficientes. Em outras situações, os coletes estavam a bordo, mas não estavam sendo utilizados. O problema é que um acidente acontece em segundos. Quando alguém cai na água, normalmente não existe tempo para procurar equipamentos. Por isso, a prevenção deve acontecer antes da partida. Todo comandante deve verificar quantidade de coletes, estado de conservação, tamanho adequado para os ocupantes, facilidade de acesso. Uma regra simples pode salvar vidas. Se houver dúvida sobre o uso do colete, use o colete.
Ao analisar os 20 processos julgados, fica evidente que os acidentes raramente acontecem por uma única causa. Normalmente existe uma sequência de pequenos erros. Uma decisão precipitada, uma norma ignorada, um equipamento não utilizado, uma condição meteorológica desprezada. E quando esses fatores se acumulam, o acidente acontece. A grande lição deixada pelo Tribunal Marítimo é que navegar com segurança não depende apenas da embarcação. Depende principalmente das atitudes do comandante. O bom navegador não é aquele que enfrenta os riscos. É aquele que consegue identificá-los antes que eles se transformem em acidente. Por isso, sempre lembre, planeje a navegação. Respeite as condições meteorológicas, utilize os equipamentos de segurança, mantenha sua habilitação em dia e nunca permita que a pressa substitua a prudência. Porque, no final das contas, a segurança da embarcação começa nas decisões tomadas por quem está no comando. Lembre-se, os acidentes mudam, mas os erros se repetem. Aprender com eles é a melhor forma de evitar que aconteçam novamente. Bons estudos e mares seguros para todos. Se o vídeo agregou valor, like, inscreva-se e compartilhe. Apoie o canal se quiser ajudar ainda mais. Obrigado!